Fala galera, e hoje estamos aqui para estudar a dilatação dos sólidos. Olha só que emocionante, hein? Veja só, galera, todos os sólidos são formados por moléculas. E quando esses sólidos são aquecidos, eles sofrem a chamada dilatação dos sólidos. E quando esses sólidos são resfriados, eles sofrem um processo inverso, que é a chamada contração térmica ou dilatação negativa. Agora, galerinha, por que isso acontece? Vamos entender por que isso acontece? Os corpos são formados por moléculas, tá? E essas moléculas, elas não estão em repouso. Elas estão naturalmente vibrando. Todos os sólidos possuem moléculas e estão vibrando. Nesse caso, galera, essa vibração, ela vai aumentar quando se fornece calor para esse corpo. Ao se fornecer calor para esse corpo, a agitação molecular aumenta e a distância entre elas também aumenta, fazendo com que o corpo sofra a chamada dilatação térmica. Agora, o contrário pode acontecer. Se o corpo estiver a uma certa temperatura, as moléculas estarão vibrando. Mas se esse corpo for resfriado, a temperatura caindo faz com que a vibração diminua e a distância entre as moléculas também diminua. Aqui ocorre a chamada contração térmica ou dilatação negativa. Isso vai acontecer com a maioria das substâncias, porque existem algumas substâncias que têm um comportamento anormal. Quando elas são aquecidas, ao invés de dilatar, elas sofrem contração térmica. É o caso da substância chamada água. A água, quando ela é aquecida de 0 a 4 graus Celsius, ao invés da água dilatar, ela sofre o que chamamos de contração térmica. É um comportamento anormal. Algumas substâncias se comportam assim, mas são poucas as que fazem isso comparado com as que dilatam, né? Na engenharia também se cria algumas ligas metálicas, e essas ligas metálicas, elas são construídas para terem uma dilatação negativa. Então, artificialmente também são construídos alguns materiais para sofrerem a chamada dilatação negativa, ou seja, quando esses corpos são aquecidos, ao invés deles dilatarem, eles sofrem contração. Isso é muito interessante. Mas, na física, no estudo da dilatação, a gente precisa prestar atenção a alguns pontos, tá? Por exemplo, quando nós falamos de dilatação linear, é claro que nós estamos falando da dilatação de um corpo que ocorre de forma proeminente no seu comprimento, na sua direção horizontal. Mas, galerinha, o que acontece na realidade é o seguinte: na natureza, todos os corpos sofrem dilatação volumétrica. Ou seja, uma barra de ferro, quando ela é aquecida, ela vai dilatar em todas as dimensões. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos estudar dilatação linear com a dilatação apenas no comprimento do corpo. Veja só, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma barra de ferro. Essa barra de ferro ela está a uma temperatura T0. E essa barra ela tem um comprimento inicial. Esse comprimento inicial eu vou chamar de L0. Agora, é claro que se eu aquecer essa barra, a temperatura sai de T0, e passa a uma certa temperatura T. A temperatura foi elevada nesse caso. Se a temperatura se elevou, o comprimento agora dessa barra metálica vai ser L, tá? Porque ela acabou de crescer. Mas note comigo, inicialmente essa barra ela tinha um tamanho L0. Foi aquecida, passou um tamanho L. Mas olhe só aqui o quanto foi que ela dilatou. Nós chamamos de variação do comprimento, que é representado por ΔL. Nós podemos chamar esse ΔL, essa variação, de o quanto cresceu ou o quanto encolheu, a depender se for dilatação ou se for contração térmica. Desse modo aqui, nós temos um aspecto importante a ser destacado. É o chamado coeficiente de dilatação linear. Porque esse coeficiente ele representa o material que esse corpo ele é construído. Então, esse material aqui, ele vai ter um certo alfa, que é uma característica do material ao qual estamos falando. A dilatação linear de um corpo, ela vai depender do seguinte: do seu comprimento inicial. Quanto maior for o comprimento inicial, maior será a dilatação. Vai depender também do material que essa barra é feita. Sim, se a barra for feita de ferro ou for feita de alumínio, apesar de ter o mesmo comprimento inicial, as dilatações serão diferentes. Por quê? Porque os materiais são diferentes.
Então, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, será diferente. Então, o quanto uma barra vai dilatar vai depender do comprimento inicial, vai depender do seu alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear, e vai depender também da variação de temperatura. Ou seja, quanto maior for a elevação da temperatura, maior será a dilatação. Então, nós podemos escrever a dilatação linear de um sólido dessa forma aqui. Então, quanto vai dilatar linearmente um corpo vai depender do comprimento inicial, vai depender do alfa e da variação de temperatura. Isso quer dizer que quanto maior for o comprimento inicial, maior será a dilatação. Quanto maior for o alfa, maior será a dilatação. E quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação linear. Então veja só, a dilatação linear vai depender de três informações, tá? A dimensão inicial, o alfa, que é o material que vai ser utilizado, e a variação de temperatura. Agora, suponhamos que você queira calcular o comprimento final de uma barra. Como é que você faria? Você fala da seguinte forma, ó. O comprimento final vai ser igual, tá, ao comprimento inicial mais o quanto cresceu. Olha só, esse será o comprimento final da barra. Comprimento inicial mais o quanto cresceu. Tá? Muito bem. Só que eu também posso utilizar uma outra expressão. Eu posso usar esta, ou pode ser essa aqui, olha. L, que é igual a L0 de 1 mais alfa vezes ΔT. Eu posso utilizar também essa expressão aqui, tá? L, que é igual a L0 de 1 mais alfa vezes ΔT. Através desta expressão aqui, eu também posso calcular o comprimento final de uma barra que foi aquecida. Veja só essa tabela aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho os materiais, tá? E do outro lado aqui eu tenho os coeficientes de dilatação linear. Note só que interessante, ó. Para o material aço, eu vou ter o alfa igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Para o alumínio, eu vou ter 2,3. Quem é que possui o alfa maior? Enquanto o do aço é 1,5, do alumínio é 2,3. Se você tiver duas barras, uma de aço e outra de alumínio, todas duas a 1 metro de comprimento, se você aquecer as duas à mesma temperatura, qual das duas vai dilatar mais? Quem vai dilatar mais será o alumínio, porque ele possui o alfa maior. Olha o que acontece aqui com o vidro comum. Note, o vidro comum ele tem o alfa igual a 0,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius ao menos 1. Agora, olha o vidro pirex. Ele tem o coeficiente igual a 0,3, tá? Vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Qual dos dois vão dilatar mais ao serem aquecidos? É o vidro comum. Então, note só, se você fosse um engenheiro, qual dos dois materiais você escolheria para produzir pratos e panelas de vidro? Você escolheria o vidro comum ou o vidro pirex? Claro que você escolheria o vidro pirex porque tem um coeficiente de dilatação menor. Isso quer dizer que se você tiver, por exemplo, uma panela de vidro feita com vidro pirex, quando essa panela for levada ao fogo, quando ocorrer o processo de dilatação, ela vai dilatar menos, porque o seu alfa é menor. Ao dilatar menos, a chance dela quebrar fica reduzida cada vez mais. Já no caso do vidro comum, não. As chances são 3 vezes maior só por causa do coeficiente de dilatação linear. Agora, note um detalhe importante. Veja só esse detalhe importante. Ó. Você vai ter aqui 1 metro de uma barra metálica. Essa barra é uma barra de alumínio, o comprimento inicial dela vai ser de 1 metro, e você vai fazer a temperatura dessa barra variar em apenas 1 grau Celsius. Note só o quanto essa barra vai crescer. O quanto essa barra vai crescer vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. O quanto essa barra vai crescer vai ser igual. Qual é o comprimento inicial? O comprimento inicial é 1 metro. Qual o valor do alfa do alumínio? Está aqui, ó. 2,3 vezes 10 a menos 5. Qual foi a variação de temperatura? Foi de 1 grau Celsius. Agora veja, o quanto essa barra vai crescer? Ela vai crescer 2,3 vezes 10 a menos 5 metros. O que essa informação aqui nos diz
a respeito do coeficiente de dilatação linear. Significa que para cada 1 metro desse material, variando apenas 1 grau Celsius, ele vai dilatar 2,3 vezes 10 a menos 5 metros. Na engenharia, são feitas várias adaptações para que a dilatação linear ela não destrua as construções. Por exemplo, nas linhas de trem. Você já percebeu? Nas linhas de trens existe um espaço entre um trilho e outro. Aquele espaço ali é chamado de junta de dilatação. A junta de dilatação ela vai servir para impedir que esse trilho, quando for aquecido, ele sofra deformação, porque aquela junta que foi deixada vai absorver a dilatação das barras ali dos trilhos. Quando aquele trilho for aquecido, a junta absorve a dilatação. E quando o trilho for resfriado e ele contrair, aquela junta também vai impedir que o trilho sofra deformação. A junta apenas vai aumentar um pouco com a contração do material. A mesma coisa acontece, por exemplo, em linhas de alta tensão. Perceba que as linhas de alta tensão elas têm uma certa barriga. Aquela barrigazinha que a gente observa não foi porque os engenheiros eles não quiseram esticar o fio. Não. Ali é chamado de barriga de dilatação. E a barriga de dilatação ela serve justamente para isso, para absorver a contração térmica em tempos mais frios. Note, se essa barriga, que os fios de alta tensão possuem, quando houver um resfriamento do ambiente, é claro que esse cabo ele vai se esticar mais. Mas como foi deixado uma certa barriga, esse fio não corre o risco de se romper. Daí o motivo de deixarem a chamada barriga de dilatação. Nós vamos ver agora a chamada dilatação superficial e volumétrica, para então entendermos aí as 3 dilatações que nós vamos trabalhar. Veja só a dilatação superficial, como ela funciona. Olha só, dilatação superficial. Imagine só que eu tenho uma superfície, de área A0. E essa superfície ela vai ser aquecida da temperatura T0 para a temperatura T. Ela sofreu uma elevação de temperatura. A área que era A0 passou a ser A. Então note que ao ser aquecido, esse corpo aqui sofreu um aumento nas suas dimensões. É claro que aqui está exagerado, tá, galera? Mas a ideia é esta. Quando o corpo é aquecido, a sua área vai aumentar. Essa chapa aqui metálica, ela tem uma área, que envolve o seu comprimento e a sua largura. Para cada dimensão, eu vou ter um alfa. Eu vou ter um alfa para o comprimento dela aqui, e para a largura ou altura dela aqui, eu vou ter um outro alfa. Então, na dilatação superficial, nós vamos ter 2 dimensões a ser trabalhada. E cada dimensão, ela vai ter um alfa. É por isso que na dilatação superficial, o coeficiente que nós utilizamos é o beta. E beta vale 2 vezes alfa. E nós estamos falando de 2 dimensões, tá? 2 dimensões. Então, nós teremos 2 alfa. E para batizar esse 2 alfa, nós chamamos aqui de beta, que é uma letra do alfabeto grego. Essa letrinha representa o coeficiente de dilatação superficial. Então, note comigo. Fazendo uma analogia à dilatação linear, nós temos o seguinte, olha. O quanto a chapa vai crescer vai depender da área inicial. Quanto maior a área inicial, maior a dilatação. Vai depender também do coeficiente de dilatação superficial e vai depender da variação de temperatura. Agora, se nós quisermos calcular a área final, nós vamos utilizar o seguinte, olha. Para a área final vai ser igual à área inicial mais o quanto cresceu. Então, é dessa forma aqui que a gente vai calcular a área final. Ou nós podemos utilizar também a equação. A área final vai ser igual à área inicial vezes 1 mais ΔT vezes beta. Então, dessa forma aqui que nós vamos trabalhar a área final. Agora, veja o que acontece com a dilatação volumétrica. Nós temos aqui um cubo, Esse cubo tem um volume inicial, uma certa temperatura. A temperatura vai ser elevada, o volume passa a ser V, e a temperatura, que era T0,
passou a ser T. Note que o cubo ele vai ter 3 dimensões, tá? Para cada dimensão, nós vamos ter aqui um alfa. Então, isso quer dizer que o coeficiente de dilatação desse corpo, né, na dilatação volumétrica, vai ser justamente o gama, que é igual a 3 vezes alfa. Então, para descobrirmos o quanto o cubo dilatou, nós fazemos isso, olha. O quanto ele dilatou vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes delta T. Então, note que, mais uma vez, a dilatação volumétrica é análoga à dilatação linear. E para o volume final, vai ser igual a o volume inicial mais o quanto cresceu. Tá? É isso aqui que você pode utilizar para o volume final. Ou você pode usar também a expressão, o volume final vai ser igual ao volume inicial de 1 mais gama, tá? Vezes delta T. Então você pode usar dessa forma aqui também. Beleza? Agora, o que nós precisamos fazer é cairmos, tá? Nos exercícios para podermos então ficar feras nesse conteúdo. Lembre-se, é necessário sempre nós colocarmos em prática toda a teoria. Por isso que os exercícios são fundamentais.